Símbolos litúrgicos, pelo Frei Alberto Beckhauser. Editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Os centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Deem uma olhada na lista. Caso queiram que algum livro seja lá incluído, basta solicitá-lo, seja aqui nos comentários ou via e-mail. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você também ajudará a fazer com que esse trabalho tenha continuidade e permanência. Caso você concorde, mais uma vez, com aquilo que aqui é feito. E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Isso possibilita a ampliação do meu trabalho, a oferta desses conhecimentos a outras pessoas, etc. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Introdução. Formação litúrgica, em grande parte, será a iniciação na linguagem simbólica. Na medida em que perdemos a capacidade de apreciar os símbolos, perdemos também o gosto pelos ritos. O que é símbolo? Quando se diz que algo é simbólico, pensamos logo que é irreal, fantástico. Mas símbolo não é isso. Símbolo é o encontro de duas realidades numa só. Símbolo é a presença da mesma realidade em outra forma. Assim, quando vemos um bolo de aniversário, pensamos na festa. Quando vemos uma aliança no dedo de alguém, pensamos no casamento. Então, bolo representa festa, aliança significa amor e fidelidade, e assim por diante. Símbolo pode ser um objeto, um elemento capaz de expressar de alguma maneira uma realidade que está presente, que a gente não pode expressar totalmente, mas que é mais do que a gente pode exprimir por palavras. Símbolo é um objeto, um gesto, um elemento, um movimento, uma expressão corporal, onde o que vale não é mais aquilo que é em si, mas o que exprime, o que significa. Quando um rapaz leva uma rosa para sua noiva, o que importa não é o valor da rosa em si, mas o que a rosa significa. Algo de tão profundo que o noivo não sabe definir, e chama de amor. Rosa é amor. Rosa é símbolo, porque revela e oculta ao mesmo tempo o amor, o mistério do amor. Podemos dizer que o símbolo é a linguagem do mistério. Os símbolos na liturgia. As realidades que Deus nos quer revelar e comunicar na liturgia são tão grandes, tão profundas e inefáveis, que o homem não consegue exprimi-las por palavras. Por isso ele recorre a uma linguagem mais profunda, aos sinais sagrados, aos símbolos. Na liturgia não interessam tanto os conceitos, mas as realidades. Não se trata também de realidades passadas, mas de realidades presentes, que acontecem sempre de novo, como diz o grande liturgista Romano Guardini. Realidades que acontecem em nós e por nós. É como se quiséssemos ler a alma de uma pessoa no corpo e descobrir nas coisas materiais as realidades espirituais ocultas. A liturgia é um acontecer de realidades sagradas e ocultas em forma terrena. É preciso, portanto, antes de tudo, transformar em ação vivencial aquela ação mediante a qual o homem que tem fé compreende, acolhe e realiza os sinais visíveis e sagrados da graça invisível. No culto, o homem todo procura entrar em comunhão com o seu Deus. Não só sua alma, sua inteligência, também seu corpo. Deus se vela e se comunica não só pela linguagem falada. A água, o fogo, o ar, as nuvens, o vento, as plantas, os animais, toda a natureza fala de Deus e pode servir de linguagem para o homem. Por isso, todos estes elementos também podem servir de sinais litúrgicos
que significam e comunicam a graça. O importante em tudo isso é que deixemos os sinais falarem, que demos vida a eles, pois eles podem falar de Deus, de Cristo, de nós mesmos e de nossos irmãos. Mas não querem apenas falar dessas realidades, e sim comunicar-nos com elas. Luz e trevas. Tomemos para iniciar o símbolo da luz e das trevas. Um símbolo nunca poderá ser completamente explicado, exatamente porque está intimamente ligado à vida do homem. Podemos apenas explicitar, desdobrar, introduzir no limiar para que a pessoa possa entrar no interior do templo e sentir toda a vivência do espaço. Assim, nunca poderemos dizer plenamente o que significam a luz e as trevas. Quando alguém nasce, dizemos que veio à luz. A mãe dá a luz. E morre alguém, falamos em fechar os olhos. Luz é vida. Trevas, morte. Sem luz não existe vida. A luz do sol dá vida a todas as coisas. Por ela, tudo recebe forma e colorido. O sol ilumina e aquece. A vela nos faz ver as coisas e as pessoas. A lâmpada ilumina o caminho. Que preciosidade podermos enxergar! Pelo fato de a luz estar intimamente ligada à vida, a ponto de podermos dizer que é vida, o símbolo da luz torna-se frequente em nosso linguajar para designar as realidades mais profundas que desejamos expressar de alguma forma. Assim, Deus é luz inacessível que faz a muitos se alegrarem com a sua luz. Cristo no Evangelho é chamado Sol Nascente, que nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos no caminho da paz. São João diz que no Verbo de Deus havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Esta luz era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Cristo mesmo se proclama a luz do mundo, e quem o segue não anda nas trevas. Ele nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. E Cristo diz que nós somos a luz do mundo, luz que brilha diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Dizemos ainda que a fé é a luz que ilumina nossa vida, indicando-nos o caminho para Deus. Temos a expressão a luz da fé. Luz e trevas, melhor, a libertação das trevas, a passagem das trevas para a luz, constitui uma vivência humana capaz de exprimir a grande realidade do mistério pascal, a passagem da morte para a vida, a passagem do pecado para a graça, do egoísmo para a generosidade, da perdição para a salvação e a liberdade. Por esta riqueza de expressão é que o símbolo da luz ocorre com tanta frequência na liturgia. Aí ela perde a simples finalidade de fazer com que vejamos as coisas para significar as realidades espirituais mais profundas. Eis então a vela acesa na hora do batismo, na primeira comunhão, na hora da morte. Eis a vela acesa do Círio Pascal, significando o próprio Cristo, que naquela noite ilumina a igreja e os corações dos fiéis. Pensemos nas velas sobre ou ao lado do altar nas ações litúrgicas, na lamparina que bruxuleia dia e noite diante do Santíssimo Sacramento. Qual o símbolo desta vela acesa? Creio que agora compreendemos melhor a linguagem da vela. A vela do recém-batizado expressa a vida nova em Deus, Jesus Cristo em sua vida, a fé. O cristão, por sua vez, torna-se luz do mundo. As velas do altar? Altar significa comunhão de vida com Deus. É Deus presente em nós diante de Deus, consumindo-nos pelo amor. Desejamos permanecer sempre diante de Deus, a exemplo de Cristo, em sua atitude sacrificial. Eis o sentido da lamparina diante do Santíssimo. Como diz Romano Guardini, a vela não tem alma, mas nós deveremos dar-lhe vida, pois a vela somos nós mesmos. É a presença de Deus que se comunica a nós. As abluções. Banhar-se, lavar os pés, lavar as mãos, aspergir são ações rituais simbólicas que fundamentalmente significam purificação espiritual, condição para o homem se aproximar da divindade. O rito de ablução encontra-se em numerosos povos. Pela ablução cultual, quer-se, por um lado, tirar o impuro, o pecado, e por outro, trazer a salvação,
possibilitar nova vida. A ablução mais abrangente é o banho, como por exemplo no culto de Ísis entre os gregos. A aspersão deve ser considerada como um banho parcial. Na Babilônia, antes de cada sacrifício, devia-se lavar as mãos. No Antigo Testamento temos numerosos exemplos onde se lê que só os limpos podem aproximar-se de Deus. O gesto adquire mesmo uma eficácia sacramental de purificação. Jesus se opõe às abluções meramente exteriores dos judeus. 1. Batismo. Contudo, no culto cristão, os ritos de ablução não são excluídos. Temos, em primeiro lugar, o banho regenerador do batismo, como rito de iniciação. Enquanto João batizava com água, Jesus batizará no Espírito Santo. Segundo São Paulo, o batismo é o símbolo do morrer e ressuscitar com o Cristo. Todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Na igreja primitiva, as pessoas eram normalmente batizadas por imersão. Entravam na piscina com água até acima dos joelhos e aí eram interrogadas 3 vezes a respeito de sua fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Após cada uma das interrogações a que o batizado respondia "creio", era mergulhado na água, tanto assim que batizar significa mergulhar na água. Era, por assim dizer, batizado 3 vezes. Daí compreenderemos melhor o sentido de morrer e ressuscitar com Cristo no batismo. Com o costume de batizar as crianças é que se introduziu no decorrer dos séculos o batismo por infusão, em que se derrama 3 vezes água sobre a cabeça da pessoa, dizendo N, o nome da criança, no caso, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada impede que ainda hoje se batize por imersão na água. Se não, vejamos o que diz o novo ritual para o batismo de crianças. E o celebrante batiza a criança dizendo o nome Eu te batizo em nome do Pai, mergulha a criança ou derrama água pela primeira vez, e do Filho, mergulha a criança ou derrama água pela segunda vez, e do Espírito Santo, mergulha a criança ou derrama água pela terceira vez. E acrescenta a rubrica: se o batismo for por infusão, convém que a mãe ou o pai segure a criança. As mesmas pessoas deverão retirá-la da fonte se o batismo tiver sido por imersão. É claro que, para proceder-se dessa forma, é preciso que haja condições de higiene e boa mentalização dos fiéis. 2. Lavabo, a ablução das mãos. Ocorre na missa e em outras ocasiões, sobretudo após ritos de unção. Muitos esperavam que após o concílio fosse abolido o gesto de o celebrante lavar as mãos por ocasião da preparação das oferendas na missa, alegando o fato de não haver mais necessidade de purificar as mãos. Realmente, no caso das unções, o lavar as mãos constitui também uma necessidade. No caso das oferendas na missa, não se pode falar nestes termos. Já no nosso clima tropical, muitas vezes será de grande conveniência passar uma água nas mãos após ter tocado em livros, ou às voltas com a transpiração. Contudo, devemos ir além deste aspecto utilitário no rito de lavar as mãos. Através de Tertuliano, no início do 3º século, sabemos que os cristãos lavavam as mãos antes de qualquer oração. O rito era usado também ao entrarem nas igrejas, gesto que mais tarde foi substituído pela aspersão com água benta, símbolo de purificação espiritual e lembrança do batismo. Eis o sentido das pias de água benta nas entradas das igrejas. A ablução das mãos do sacerdote após a preparação das ofertas quer significar que somente com as mãos puras e coração limpo nos podemos aproximar da realização do sacrifício eucarístico. É este o sentido expresso na oração que acompanha o gesto. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. A prece eucarística supõe a conversão dos pecados. Por ela entramos no Santo dos Santos da comunhão com Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. Recordando a paixão do Senhor, entramos em sua atitude, criando as condições para que Deus Pai possa repetir as palavras dirigidas a seu Filho.
Este é meu filho muito amado, no qual tenho posto a minha complacência. Importa, pois, que este gesto realizado pelo celebrante o seja de modo que não passe despercebido da Assembleia e possa expressar a atitude interior da mesma. Daí a conveniência da presença dos acólitos que participem dessa ablução de modo digno, com jarra de água, bandeja e manustérgio adequados. 3. Lava-pés. É o memorial do grande mandamento realizado na Quinta-feira Santa. Nos primeiros séculos era celebrado nos mosteiros pelo abade, nas catedrais pelo bispo e nas cortes pelos príncipes. Houve santos padres que atribuíram caráter sacramental a este rito. Atualmente ele é realizado na missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa após a liturgia da palavra. Não tem caráter obrigatório. Se razões pastorais o aconselharem, será realizado. Há regiões onde se realiza o rito do lava-pés em assembleia especial, às vezes até ao ar livre. Constitui sem dúvida um rito de grande plasticidade. Pode ser grandemente valorizado na linha da iniciação à prática do grande mandamento no interior da comunidade paroquial. Alguns elementos podem ajudar para que o rito incida realmente na vida da comunidade. Seja celebrado em hora conveniente, de modo que a comunidade paroquial possa de fato estar presente. Pode-se realizar o rito com alguma lembrança aos apóstolos, como, por exemplo, um pãozinho. As toalhas para enxugar os pés poderão ostentar símbolos de vivência cristã. Bom seria que, após o rito, toda a comunidade realizasse um gesto de generosidade em favor da comunidade. Seria o caso de se fazer uma coleta com fim bem determinado. E 4. O asperges e a água benta. O rito de aspersão com água benta no início da missa dominical não foi abolido. Pelo contrário, constitui ótima modalidade de rito penitencial. Vejamos o que diz o novo missal em apêndice. Rito para a bênção e aspersão da água. O rito de bênção e aspersão da água pode ser realizado em qualquer igreja ou oratório, em todas as missas dominicais, mesmo quando antecipadas no sábado à tarde. Este rito substitui o ato penitencial no início da missa. Depois da saudação, o sacerdote, de pé junto à cadeira, voltado para o povo, tendo diante de si a vasilha com água que vai ser abençoada, convida o povo a rezar. Segue a bênção da água com 2 formulários comuns à escolha e um para o tempo pascal. Onde a situação do lugar ou tradição popular aconselharem manter o costume de misturar o sal à água, o sacerdote benze o sal e em seguida o põe na água. Tomando o aspersório, o sacerdote asperge a si mesmo e os ministros, em seguida o clero e o povo. Cada Eucaristia dominical é celebração da aliança batismal que se renova. Em cada Eucaristia, o povo cristão revive o morrer e ressuscitar com Cristo no batismo. Também aqui temos os 2 aspectos da ablução, a purificação e a consagração, ou vida nova. O povo nascido das águas do batismo rende graças ao Senhor e é alimentado para prosseguir sua caminhada. O rito da bênção e aspersão da água, realizada em assembleia eucarística, poderá ajudar decisivamente numa pastoral dos sacramentais. A partir do que dissemos, o uso da água benta não será um ato mágico. A aspersão com água benta, melhor, persignar-se com água benta à entrada das igrejas, não será mero formalismo, mas um ato de fé na redenção adquirida por Cristo e a nós participada pelo batismo. Será a renovação da aliança batismal. Será também este o conteúdo que encontraremos no rito de aspersão do quarto de um enfermo, quando lhe é levada a comunhão ou se realiza a celebração da unção. Que esta água nos lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Os fiéis perceberão também melhor o sentido da água benta que levam para suas casas. A água. Um símbolo muito significativo e forte é a água. Ocorre no batismo e na Eucaristia.
Se começarmos a refletir sobre o sentido da água, veremos que ela está em íntima relação com a vida do homem. Sabemos que o homem vive os primeiros 9 meses de sua existência mergulhado em água. O próprio corpo humano é constituído, em grande parte, de água. Para que serve a água? Ela serve para purificar, para embelezar, para tomar banho, para refrescar, para reanimar. A água serve para tomar, matar a sede. A tal ponto ela está ligada ao homem que não podemos nem sequer viver sem água. Sem a água não haveria nenhuma espécie de vida sobre a terra. Daí se segue que ela é uma substância essencial para a vida do homem. Podemos dizer então que água é vida. Eis que estamos no simbolismo da água. A partir desta compreensão da água, podemos entender melhor o sentido do batismo, e principalmente da oração da bênção da água batismal. Nesta bênção, a Igreja comemora a ação de Deus na história da salvação através da água. Das águas do início do mundo surge a vida. Assim surge a nova vida das águas do batismo. As águas do dilúvio foram vida para os justos e morte para os maus. A água pode ser vida e morte. Assim, no batismo, morremos para o pecado e somos salvos como Noé na Igreja. Nas águas do Mar Vermelho surgiu o povo de Deus. Elas foram vida para os israelitas e morte para os egípcios. Também das águas do batismo nasce um povo novo para Deus, a Igreja. No batismo morremos para o pecado e o mal e renascemos para uma nova vida. Eis porque São Paulo compara a piscina batismal com o sepulcro. No batismo morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para a nova vida. A pia batismal na tradição da Igreja é comparada ainda ao seio materno e a Igreja à mãe que dá à luz. Seria interessante refletir ainda sobre a água que jorrou do rochedo do deserto, as águas do Rio Jordão, o poço da Samaritana, a piscina de Siloé, a água que mana do lado aberto de Cristo, os rios de água viva que jorram para a vida eterna, da qual fala nosso Senhor. A partir do sentido da água como símbolo de vida, compreendemos melhor o gesto do sacerdote na hora da preparação das oferendas, ao colocar algumas gotas de água no vinho. O povo de Deus, salvo das águas do batismo pela fé no sangue redentor, une-se a Cristo na oferta de si mesmo ao Pai. Para este sacrifício devemos apresentar-nos purificados de todo o pecado. Eis o sentido do gesto do sacerdote ao lavar as mãos antes da oração eucarística. Lembramos ainda o símbolo da água no uso da água benta. Ela lembra a quem a usa com fé a purificação e a nova vida recebida no batismo. A aspersão com água abençoada no início da missa dominical lembra a Assembleia que cada domingo constitui uma pequena Páscoa em comemoração à Páscoa do batismo. E para se viver em profundidade o mistério da Eucaristia, será necessário voltar sempre de novo à atitude de conversão vivida no batismo. Por isso, o rito de asperges, conforme o novo missal, pode substituir o ato penitencial no início da missa, rito que deveria ser muito mais valorizado. Uma vez que a água tem um sentido simbólico tão profundo na vida das pessoas, seria muito bom que, em contato com a água do mar, dos rios, das fontes, da chuva, etc., refletíssemos sobre as realidades da fé que elas podem significar. O mal é que, com a água encanada, tudo se torna artificial. A água passa quase despercebida em nossa vida. Apesar disso, deveremos ter os olhos abertos para os símbolos que a natureza nos oferece, pois Deus e a liturgia falam por meio deles. A vela. O uso litúrgico da vela é muito frequente, tornando-se por isso um símbolo bastante presente na vida cristã. Assim, a apresentação do Senhor no templo é uma festa muito significativa entre nós. É chamada também Festa da Purificação de Nossa Senhora, ou Festa de Nossa Senhora das Candeias, isto é, das velas. Isto porque neste dia são abençoadas as velas para a procissão, velas que depois são levadas devotamente para casa pelos fiéis. Celebra-se a festa 40 dias depois do Natal, pois, segundo o Evangelho, neste dia, Maria e José apresentaram o menino Jesus no templo, por ser o primogênito, e o resgataram pelo resgate dos pobres, ou seja, um par de rolas.
Esta festa quer antes de tudo comemorar e reviver o mistério da manifestação de Jesus Cristo no templo, proclamado pelo velho Simeão como luz dos povos. Cristo se manifesta como a luz. Por isso, a procissão das velas e o símbolo da vela, de onde surgiu também o nome da festa de Nossa Senhora das Candeias. A vela, símbolo da luz e da consagração, acompanha o cristão em sua caminhada por este mundo até chegar ao reino da luz. No batismo, ela significou a fé, a nova vida em Cristo, o Cristo que somos chamados a testemunhar. Na primeira comunhão, assumimos o significado da vela, professando pessoalmente a nossa fé. Usamos a vela acesa quando anualmente renovamos nossas promessas de batismo na vigília da Páscoa. Está presente em quase todas as celebrações litúrgicas, de modo especial na celebração eucarística. Na profissão religiosa, ela quer significar a dedicação total a Deus e aos homens na vida de perfeita caridade. Acendemo-la em expressão de consagração ao agradecimento nos santuários. A vela está presente em nossos encontros na intimidade, como na ceia de Natal. Enfim, muitos se preocupam em colocar a vela acesa na mão do moribundo. Pode ser um gesto de profundo significado de fé e esperança no Cristo, luz eterna dos que morrem no Senhor e de consagração de toda a vida a Deus. Infelizmente, o gesto muitas vezes não passa de uma pura superstição, como se fosse o auxílio espiritual mais importante na hora da morte. A festa da apresentação de Jesus no templo nos lembra que também nós nos devemos tornar templo de Deus, acolhendo Cristo em nossa vida. Depois da vinda de Cristo, que armou sua tenda entre os homens, aboliram-se os templos de pedra para surgirem por toda a terra os templos vivos. Como Cristo foi acolhido e exaltado no templo, a liturgia desta festa ensina aos homens o acolhimento que devem prestar ao Salvador e à sua mãe, quando canta: Adorna, Sião, a tua câmara nupcial, acolhe a Cristo, teu Rei, corre a Maria, ela é a porta do céu, porque nos braços tem o Rei da Glória, a luz nova, gerada antes da aurora. O óleo. O óleo é usado com bastante frequência na liturgia, 2 vezes no batismo, na confirmação, na unção dos enfermos, na ordenação sacerdotal, bem como na consagração de altares, cálices e outros objetos ou lugares de culto. Para melhor descobrirmos o alcance e o significado do gesto da unção na liturgia, precisamos recorrer ao significado do óleo no uso dos povos e na história da salvação. Esta compreensão é de máxima importância para melhor compreendermos, sobretudo, os sacramentos da confirmação e da unção dos enfermos, em que o óleo é considerado a matéria do sacramento. Infelizmente, a sociedade moderna perdeu muito da compreensão do significado do óleo. É verdade que faz uso de loções, de fricções e massagens. A medicina popular usa ainda o azeite para curar feridas, aliviar a dor, mas de modo geral deixou de ser usado como unção. Daí a dificuldade de compreensão do sentido do óleo na liturgia. Os povos antigos viam no óleo da oliveira uma substância de um poder particular. Por isso usavam-no particularmente como medicina. Na Babilônia, o médico era chamado o versado no óleo. Nas grandes culturas antigas, as pessoas consagradas, entre as quais os governantes, eram investidas do seu ministério através da unção com óleo. Na história do povo de Israel, vemos algo de semelhante. Os lugares da especial presença de Deus são ungidos. Samuel unge a cabeça de Saul, dizendo: O Senhor te ungiu príncipe sobre a sua herança. A unção com óleo significa bênção, consagração, reconhecimento da parte de Deus e especial distinção diante dos homens. Os sacerdotes também precisavam desta unção. Assim a Arão e seus filhos. Quem fosse ungido como profeta era iluminado pelo Espírito de Deus. O óleo torna-se símbolo do Espírito de Deus. Ora, o Messias é o ungido de Deus por excelência. Ele é totalmente pervadido do Espírito de Deus, pois ele vem de Deus e está totalmente voltado para Deus. Quando inicia a sua atividade messiânica, o evangelista coloca em sua boca as palavras de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu.
Cristo reúne em si as funções de rei, sacerdote e profeta, pois o próprio Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a força. Cristo, o ungido, unge por sua vez os cristãos, tornando-os participantes de sua santidade e de sua salvação. E Jesus transmitiu aos apóstolos o poder de salvar e curar. Por isso, quando a Igreja usa o óleo na celebração dos sacramentos, ele se torna símbolo da graça e do dispensador da graça, o Espírito Santo, como já dizia São Cirilo em suas catequeses mistagógicas, abre aspas, o corpo é ungido com uma unção terrena, enquanto a alma é santificada pelo Espírito Santo e vivificador. Fecha aspas. Como o óleo impregna o corpo ungido, a presença do Espírito Santo pervade a pessoa com sua graça, sua força, que é vida e salvação, tornando-a o seu templo. Assim, no batismo, somos ungidos para, na força do Espírito Santo, renunciarmos o mal e aderirmos ao bem, professando a fé em Cristo Jesus. Após o batismo, a unção no alto da fronte quer significar que nós, pelo batismo, nos tornamos com Cristo reis, sacerdotes e profetas pela força do Espírito Santo. Na confirmação ou crisma, recebemos a virtude do Espírito Santo para vivermos até a plenitude a vocação batismal de reis, sacerdotes e profetas. As mãos do sacerdote são ungidas para significar que por elas age o Espírito Santo. São mãos que abençoam, consagram, perdoam e servem no serviço da salvação. Os enfermos recebem a força do Espírito Santo, significada pela unção como remédio, alívio, conforto e força para viverem sua vocação batismal durante a enfermidade e apesar da enfermidade. A unção dos objetos consagrados significa que por eles ou neles há uma presença especial de Deus e de sua graça. Por eles, Deus abençoa. Eles têm por finalidade conduzir para Deus. Como vemos, o óleo tem profundo significado na liturgia e adquirirá uma significação maior para a espiritualidade cristã quando inserido na história da salvação. A imposição das mãos. Desde as religiões mais antigas, a imposição das mãos constitui um símbolo de bênção. Profetas, sacerdotes e outras pessoas consagradas impunham as mãos para abençoar, representando a própria divindade. Impõem-se ainda as mãos para a cura de enfermidades. E nos antigos cultos mistéricos pagãos, a imposição das mãos fazia parte também dos ritos de iniciação. No Antigo Testamento, a imposição das mãos constitui uma expressão visível da transmissão de bênção. O mesmo gesto expressa a transmissão de um cargo ou missão. O gesto significa ainda a libertação de uma opressão como a impureza ou o pecado. Jesus impõe as mãos às crianças em sinal de bênção. A transmissão da bênção pela imposição das mãos manifesta-se ainda nas numerosas curas milagrosas de Jesus. Em Samaria, Pedro e João transmitem o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Homens carismáticos transmitem um carisma a outros pela imposição das mãos. Assim, na liturgia, a imposição das mãos constitui fundamentalmente um gesto de bênção, significando a transmissão do Espírito Santo. O gesto da imposição das mãos está presente com muita frequência na liturgia. No catecumenato, em preparação ao batismo, à crisma e à primeira Eucaristia, temos a imposição das mãos como expressão de exorcismo, de libertação do mal, de acolhimento da parte de Deus e de bênção. Na bênção da água batismal, vemos também a imposição da mão na invocação do Espírito Santo. No próprio rito batismal, a unção pré-batismal pode ser substituída pela imposição da mão com a invocação da força do Espírito Santo. Na confirmação, crisma, a imposição das mãos, ainda que não seja o gesto essencial, conforme declaração de Paulo VI na Constituição Apostólica que promulga o novo rito de confirmação, pertence, contudo, à perfeição e leva a compreender melhor o sacramento. Na reconciliação dos penitentes ou confissão, ao absolver o pecador, o sacerdote impõe as mãos
ou ao menos a mão direita. É sinal de reconciliação, de perdão, de acolhimento e, ao mesmo tempo, de transmissão do dom do Espírito Santo, para que, pelo dom da penitência, o pecador possa evitar o pecado e viver sempre em atitude de conversão. Na celebração eucarística, a consagração é precedida da imposição das mãos sobre as oferendas, acompanhada de uma fórmula de invocação do Espírito Santo. A unção dos enfermos também é precedida da imposição das mãos, sinal de bênção, de cura, de alívio e de transmissão da força do Espírito Santo, para que o enfermo possa ser aliviado, dar testemunho de Cristo nesta situação e unir os seus sofrimentos à paixão de Cristo. Nas ordenações, a imposição das mãos é um dos gestos principais para significar a transmissão do Espírito Santo, a fim de que o eleito possa exercer seu cargo ou função diaconal, presbiterial ou episcopal a serviço da Igreja. Também, no sacramento do matrimônio, podemos perceber a imposição das mãos por parte do sacerdote na bênção nupcial e na solene bênção final. O mesmo poderíamos dizer da profissão religiosa e da bênção das pessoas em geral. A imposição das mãos parece, portanto, um símbolo importante na Sagrada Liturgia. Sua linguagem é eloquente, é de uma riqueza muito grande, significando, sobretudo, como vimos, proteção, defesa, reconciliação, perdão, consagração, transmissão da força do Espírito Santo, transmissão de funções, em suma, uma bênção de Deus. A Assembleia Litúrgica. A Assembleia Litúrgica é muito mais do que um simples aglomerado de pessoas. A Assembleia é antes um povo convocado por Deus para responder à sua palavra em atitude de fé. Já aos pés do Monte Sinai, Deus convocou o povo em assembleia através de Moisés para fazer-lhe uma proposta de aliança. Deus disse a Moisés: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e se guardardes minha aliança, vós sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Êxodo capítulo 19, versículos 3º a 8º. Êxodo, assim como Gênesis e, enfim, o Pentateuco, pode ser ouvido aqui no canal, pois que eu estou gravando todo o Antigo Testamento. E todo o Novo Testamento também já está gravado. No capítulo 24 do Êxodo, vemos como o povo respondeu à palavra de Deus através de um sacrifício. Esta assembleia é como que o protótipo de toda a assembleia litúrgica reunida por Cristo no Novo Testamento. Na última ceia, Jesus convocou os seus discípulos, transmitiu-lhes o novo mandamento, celebrou com eles o memorial de sua morte e ressurreição redentoras e pediu que eles se reunissem para render graças em sua memória. Jesus Cristo envia os seus arautos para convocarem a Assembleia Cristã que ouvirá sua mensagem. Viverá os sacramentos e se disporá a viver o novo mandamento. Aí se renova a aliança em Cristo. Aí o povo de Deus alimenta-se para continuar a sua caminhada. As assembleias locais apresentam-se como pequenas realizações de grande convocação do povo de Deus no fim dos tempos. A Assembleia Litúrgica evoca as assembleias convocadas por Deus no Antigo Testamento, figuras da grande assembleia que Cristo veio reunir para que todos sejam um. Não só evoca a comunidade de amor desejada e conquistada por Cristo, mas a constitui, pois onde quer que 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo, aí ele mesmo se encontra. A palavra de Deus aí proclamada constitui a igreja, cria a igreja. Além de evocá-la e constituí-la, a Assembleia Cristã prefigura a comunhão de todos os homens salvos em Cristo, na Jerusalém Celeste. Para se viver realmente a dimensão cristã da Assembleia Litúrgica, é preciso encará-la à luz da fé,
ninguém é capaz de constituir uma assembleia cristã a não ser o próprio Deus. A assembleia litúrgica acontece na fé, por isso mesmo ela difere de qualquer outra reunião de povo. Não somos convocados por motivações humanas. A voz da fé faz-se ouvir pelo repouso do dia do Senhor, pelos sinos que tocam, pelas convicções pessoais, pela descoberta dos benefícios divinos que exigem uma resposta, pelo compromisso assumido no nosso batismo, pelo convite de um amigo, etc. Ela não tem finalidade lucrativa ou de interesses terrenos, não tem utilidade material, mas dá um profundo sentido à vida do cristão. Possui um caráter sagrado, une o homem a Deus e estabelece laços de amor com os irmãos em Cristo. A Assembleia Cristã é um dom gratuito de Deus, pois nos foi dada na total doação de Cristo ao Pai em sua morte que reconciliou todos os homens. A Assembleia Cristã constitui um sinal, um sacramento do próprio Cristo. Reunida em Cristo, ela já possui o caráter sacramental pela presença de Cristo. Contudo, ela será consolidada pela palavra de Deus e chega à expressão máxima na celebração do sacramento, sobretudo da Eucaristia. Para pertencer a uma assembleia cristã não é preciso ser santo, basta ter recebido a fé da Igreja e não a ter renegado publicamente e ter recebido o batismo ou estar disposto a recebê-lo. A assembleia é, portanto, constituída de pessoas convertidas e em disposição de conversão contínua. A assembleia cristã é uma reunião de irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Não há, portanto, privilegiados, não há elite, não há discriminação. A mesma fé e a mesma disposição de serviço aos irmãos torna todos iguais. Reúne pobres e ricos, todos eles em atitude de pobreza espiritual. Acolhe santos e pecadores, todos em atitude de conversão. Todos eles são santos pelo batismo, e todos são pecadores, porque ninguém é perfeito. A Assembleia Cristã não é uma reunião fechada sobre si mesma. Reza por todos os homens, acolhe a todos. A Assembleia Cristã diferencia-se também de qualquer outro encontro humano pelo modo de participar. Não é plateia onde se assiste, onde há espectadores e atores. Todos aqui participam ativamente pelas atitudes corporais, pelos gestos, pela oferenda dos dons, pela esmola, as respostas ao celebrante e, sobretudo, pela participação no canto, nos diálogos e nas orações. Todos realizam ainda tempos de silêncio sagrado e na missa participam do sacrifício e da comunhão sacramental. Todos, enfim, participam do mistério celebrado. A Assembleia Cristã expressa, em suma, a atitude de um povo em festa. Ela cria a festa, faz a festa. Festa porque participação da salvação. Festa porque uma vivência pascal. Festa porque participação da vida de Deus em Cristo Jesus. Se por um lado a Assembleia Litúrgica torna todos iguais em Cristo, nem por isso exclui funções diversas. Temos em primeiro lugar o celebrante ou o presidente da Assembleia, normalmente o bispo ou um padre. Poderá ser ainda um diácono ou outro ministro extraordinário, dependendo do tipo de celebração. O presidente e todos os demais ministros são colocados a serviço do povo de Deus reunido. Como representantes de Cristo, estão a serviço do sacerdócio universal dos fiéis. Portanto, como diz a palavra, os ministérios não são honrarias, mas serviços. O presidente da Assembleia torna-se também o princípio da unidade da Assembleia. É ele o responsável pelo que se passa numa Assembleia congregada em nome de Cristo. Por isso, nada se fará sem o seu conhecimento e aprovação. Por outro lado, ele não agirá sozinho, mas em harmonia com os outros ministros. Temos em primeiro lugar o diácono. Ele está a serviço da palavra de Deus na proclamação do Evangelho e a serviço do altar, onde acompanha e serve ao celebrante. Vem depois os leitores e acólitos que, ultimamente, com a renovação pós-conciliar, assumem também o ministério que antes competia ao subdiácono, função que foi cancelada. O leitor proclama as leituras e está mais intimamente relacionado com a catequese, com o ensino da religião, ou seja, com a preparação das crianças e dos fiéis em geral para uma participação mais consciente da Assembleia Litúrgica. Seria sua tarefa preparar bons leitores para a proclamação da palavra de Deus.
O acólito ou os acólitos servem ao altar, estando mais intimamente ligados à Eucaristia. Por isso, quando instituídos acólitos, são eles também ministros extraordinários da Eucaristia. Numa comunidade paroquial, os acólitos poderiam ser engajados na organização e assistência à equipe litúrgica, bem como no cultivo e assistência aos coroinhas, que exercerão, entre outras, as funções de turiferário, cruciferário e seroferário. Além dos ministros mencionados, exercem ainda funções especiais numa assembleia litúrgica o cantor, que animará o canto e fará os solos, sobretudo no salmo de meditação, o organista e o coral. Todos estarão a serviço de toda a assembleia, para que esta consiga uma participação sempre mais consciente e frutuosa. Outras funções, como as dos ministros extraordinários da Eucaristia e de leitores ocasionais, serão exercidas sempre em dependência do celebrante. À luz dessa compreensão da Assembleia Litúrgica, em que toda a comunidade é chamada a participar consciente e ativamente, ouvindo, recitando e cantando, devemos considerar também o lugar da Assembleia, ou o espaço da Igreja. Já não se concebe uma igreja longa e estreita, cheia de colunas. O espaço será de preferência de forma elíptica ou de anfiteatro para facilitar o relacionamento dos participantes entre si e com os ministros. A Assembleia normalmente terá 3 pontos de convergência: a sede do celebrante, de onde ele preside, a mesa da Palavra de Deus, ou ambão, e a mesa eucarística, o altar. Na celebração do batismo, temos ainda o batistério ou a pia batismal, que nesta compreensão de espaço e assembleia terá que estar também em lugar bem à vista de toda a assembleia. Compor uma assembleia constitui, portanto, um ato de fé, um ato de religião, pois será a vivência da Igreja de Cristo, a vivência da união em Cristo, um antegozo da grande assembleia convocada por Deus em Cristo Jesus, na Jerusalém Celeste. O sinal da cruz. A cruz está plantada em toda parte. Encontramo-la nas igrejas, nas casas, nas praças, em repartições públicas, à beira das estradas e nos cimos das montanhas. Com ela deparamos desde o nascer até o pôr do sol, do nascimento até a morte. Caminha conosco em horas de alegria e de tristeza. Junto ao batistério, por ela fomos marcados, e a mortalha é por ela encimada. Encontramo-la na natureza e na arte. Não apenas a encontramos, ela está e cresce em cada homem. Ela nos reveste. Contudo, desde que Jesus Cristo morreu suspenso a um madeiro, abraçando em seu imenso amor toda a humanidade, as cruzes de todos os tempos e lugares foram iluminadas. Daquele momento, a cruz tornou-se esperança dos homens. A árvore da morte e do paraíso transformou-se em árvore da vida. A figura da serpente levantada no deserto transformou-se em realidade. Jesus Cristo venceu a antiga serpente, transformando a cruz em troféu de vitória. Assim, aos poucos, a cruz foi sendo tomada como sinal do cristão. Os cristãos dos primeiros séculos começaram a identificar a cruz de Cristo em toda a parte, no martelo, no machado, na charrua, nas iniciais da palavra Cristo em grego, XP, no X, no Y, na âncora, no báculo, no candelabro, na palma, no T, nas plantas e na própria figura da pessoa humana. Primeiramente se usava simplesmente o símbolo da cruz, sem o corpo de Jesus Cristo afixado, portanto, a cruz, e não o crucifixo. Era natural que a cruz, como sinal do cristão, de sua fé na morte redentora de Cristo, muito cedo entrasse também no uso litúrgico. Assim, temos hoje uma presença muito frequente da cruz nas mais diversas formas de expressão. 1. O sinal da cruz. Não há quase reunião de assembleia litúrgica que não comece com o sinal da cruz. Enquanto tocamos com a palma da mão direita à fronte, o peito, o ombro esquerdo e o ombro direito, dizemos:
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Declaramos que todo o nosso pensamento, nossa vontade e nossa ação, representados pela fronte, pelo peito e pelos braços, à luz da morte de Cristo, se desenvolvem em nome da Santíssima Trindade. Nosso pensamento, nossa vontade e nossa ação se desenvolvem em nome da Santíssima Trindade. Todo o nosso ser está mergulhado no mistério da Trindade através da cruz redentora de Cristo. 2. A persignação. A persignação constitui uma forma mais solene, ligada à proclamação do Santo Evangelho. O sacerdote, depois de saudar o povo, continua: Evangelho de Jesus Cristo segundo... E aí se diz, o evangelista. Fazendo com o polegar o sinal da cruz sobre o livro e sobre si mesmo, na fronte, na boca e no peito. Qual o sentido mais profundo desta forma de fazer o sinal da cruz? Pedimos a Deus que a força da mensagem de Cristo penetre na nossa mente, na nossa palavra e na nossa vida. Que Ele ilumine a nossa inteligência para compreendermos bem sua mensagem, que possamos professar a nossa fé por nossas palavras e agir de acordo com ela. 3. Traçar o sinal da cruz. É muito frequente na liturgia o gesto de traçar o sinal da cruz sobre pessoas, objetos e elementos. Muitas vezes, o gesto vem acompanhado da invocação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Outras vezes é acompanhado por fórmulas especiais que dão sentido ao gesto. Há ocasiões em que é traçado em silêncio. É sempre sinal de bênção e consagração. Pensamos aqui na consagração das oferendas durante a missa, na bênção final, que encerra quase todas as assembleias litúrgicas, na bênção dada às pessoas, na bênção de elementos como a água benta, o sal, objetos de devoção, na bênção de objetos como as alianças, os paramentos, imagens, terços, etc. A faculdade de abençoar, traçando o sinal da cruz sobre pessoas e objetos, é reservada aos sacerdotes e ao diácono, quando ocorre dentro de sua função. Existem ainda 2 outros modos de dar a bênção, usando o sinal da cruz. A primeira consiste em traçar com a cruz ou o crucifixo, ou ainda com o Santíssimo ou alguma relíquia, o sinal da cruz sobre pessoas, abençoando-as. Gesto que é realizado também com incenso. Segundo, traçar o sinal da cruz com o polegar sobre a fronte de uma pessoa ou sobre objetos. Assim, temos no batismo, após o acolhimento e o diálogo inicial, um gesto que poderá ser muito valorizado, o primeiro grande encontro da criança com a cruz de Cristo. O celebrante diz: o nome da criança, nós te recebemos com grande alegria na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, eu e teus pais e padrinhos te marcamos com o sinal do Cristo Salvador. Em silêncio, o celebrante e os pais e padrinhos traçam o sinal da cruz na fronte da criança. É sinal de consagração, de resposta de Deus através da Igreja, representada pelo celebrante, os pais e os padrinhos, em favor da criança. Pela fé da Igreja, Deus está atingindo esta criança pela salvação em Cristo. Por isso, os filhos podem pedir a bênção aos pais e padrinhos, e estes estão autorizados a abençoar em nome de Deus. Como fazê-lo? Traçando o sinal da cruz na fronte dos filhos ou dos afilhados. Quando o bispo administra o sacramento da crisma, tendo mergulhado o polegar no óleo do crisma, marca o confirmado na fronte com o sinal da cruz, dizendo, disse o nome da pessoa, fulano, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Altares e cálices representam os recipientes máximos da bênção, o próprio Cristo vivo presente na Eucaristia. Como eles, o coração humano deverá estar ungido da unção batismal para constituir um receptáculo digno do próprio Deus. Além do sinal da cruz, a própria cruz encontra-se frequentemente nas celebrações litúrgicas. É costume antigo a presença de uma cruz junto ao altar.
A instrução geral sobre o missal romano fala da cruz nos seguintes termos: haja também sobre o altar ou perto dele uma cruz que seja bem visível para a assembleia reunida. Portanto, pede-se uma cruz. Não precisa ser crucifixo. Bem visível para os fiéis, não só para o celebrante. Sobre o altar ou perto dele. Não precisa estar sobre o altar. Pode ser perto dele. O ideal seria a cruz processional da qual fala o número 82b, que à frente da procissão de entrada vá um ministro com a cruz, ladeado de 2 ministros com velas acesas. A presença tão frequente da cruz nos faz lembrar continuamente que toda a liturgia não é outra coisa do que a evocação do mistério pascal de Cristo, que por sua morte e ressurreição nos traz nova vida. É pela cruz que o povo de Deus, a exemplo de Cristo, chega à ressurreição. A inspiração e a arte desenharam a cruz de Cristo de muitos modos. Lembro a cruz romana, a cruz de Jerusalém, a cruz gamada, o tal da tradição franciscana, a cruz de Santo André, a cruz de Lorena. Se todas as formas da cruz material já são tão variegadas, infindas são as cruzes humanas, pois cada um tem a sua para carregar no seguimento de Cristo. E todas elas, porém, encontram-se na cruz de Cristo, na qual todas as demais poderão ser glorificadas.